Hoje, no quadro Ciência Conecta PUC-Rio, fomos recebidos por Ana Percebon, coordenadora do laboratório M&N Labs, um laboratório especializado em macromoléculas e nanopartículas. Vamos entender um pouco mais? Meu nome é Ana Percebon, eu sou professora aqui na PUC-Rio, onde eu coordeno o laboratório de macromoléculas e nanopartículas. No nosso laboratório, a gente estuda sistemas que a gente chama de coloides, que são sistemas que contêm coisas que, por exemplo, normalmente não se misturariam, sabe, igual a água e o óleo, mas a gente consegue, por um momento, fazer que eles se misturem. Isso tem muitas aplicações. Um dos maiores exemplos que a gente estuda aqui são os cosméticos, onde a gente consegue visualizar muito bem, né, que se coloca ingredientes oleosos junto com água e junto com muitos outros ingredientes. Mas a gente também tem aplicações na área de alimentos, na área de energia, na área de agroquímicos. Então, aqui no nosso laboratório, a gente estuda a físico-química fundamental por trás desses fenômenos da área de coloides e depois a gente leva para essas aplicações. E uma das nossas especialidades é caracterizar esse tipo de sistema, que é um sistema que vai lá desde a escala nano, né, que hoje está muito em alta falar de nanotecnologia, até a escala micrométrica, mas nós também estudamos o efeito dessas estruturas nas propriedades macroscópicas. Então a gente tem desde microscópios para avaliar a estrutura nessa escala microscópica realmente, até também equipamentos que fazem a distribuição do tamanho de partícula e depois a gente vê como que essas estruturas que a gente observou resultam em propriedades macroscópicas. Aí a gente vai para um reômetro, a gente vai para um analisador de textura. Esse analisador de textura pode dar propriedades como, por exemplo, espalhabilidade, mas também penteabilidade. Então, na área de cosméticos, isso tem muito interesse. Mas a gente também tem um reômetro que dá propriedades como viscosidade, elasticidade, que dá muito interesse também, não só em cosméticos, mas em alimentos, em energia. Então a gente tem esse parque onde a gente pode fazer, em resumo, a caracterização dos coloides, desde o nano até o macro. Vem comigo para a gente conhecer o laboratório. Então aqui a gente tem um microscópio, né, que é um equipamento que muitas vezes fica já no imaginário das pessoas quando se fala de cientista. Então a gente pode, por exemplo, se eu tenho um hidratante, eu posso ver as gotas de óleo dentro desse hidratante. Mas não só isso, a gente pode ver o tamanho, o formato dessas gotas, para depois entender como que isso vai influenciar no como isso espalha na minha mão, no filme que vai formar. Além das gotas de óleos, a gente tem algumas estruturas que a gente chama de cristais líquidos. A gente conhece os cristais líquidos às vezes da TV, né, de LCD, mas aqui é um outro tipo de cristal líquido. Ele também é muito importante para a questão de viscosidade dos produtos. Então, quando a gente usa esse microscópio que tem a polarização, a gente consegue também identificar a presença desses cristais líquidos para então entender como ele vai afetar as propriedades do produto final. E aqui a gente tem então o analisador de textura, também conhecido como texturômetro, porque ele é capaz de fazer medidas de várias propriedades que estão relacionadas ao sensorial. Então ele é muito interessante tanto para a área de alimentos quanto de cosméticos. E aqui a gente tem cabeçotes, por exemplo, que tem uma espécie de pente, e aí esse pente mede a força necessária para você pentear uma mecha de cabelo. E aí você consegue verificar como isso muda antes e depois da aplicação no produto, por exemplo, para comparar a sua eficiência como condicionante ou algo do gênero. A gente também tem cabeçotes para avaliar o como o creme se espalha, ou até mesmo como seria retirar esse produto de um recipiente. Se você ficou interessado em algum dos serviços ou em conhecer mais o nosso trabalho, agora você já sabe onde nos encontrar. Saiba mais em nosso site e redes sociais. Nos vemos lá!